Revolução Industrial, houve uma difusão das atividades industriais em diversos países, incluindo França, Alemanha e Itália. O processo francês foi marcado pelo desenvolvimento de indústrias têxteis e químicas, enquanto o processo alemão se destacou na produção de aço e maquinário. Já o processo italiano se concentrou na produção de bens de consumo, como alimentos e vestuário. Cada país teve sua própria trajetória de industrialização, mas todos contribuíram para o avanço da economia mundial na época. Agora, falando um pouco sobre as consequências da segunda revolução industrial, uma das mais importantes foi a superprodução de produtos industrializados. As máquinas foram espalhadas por diversos países e geraram uma oferta de produtos nunca vista antes na história, o que acabou despertando outras necessidades. Novos mercados consumidores precisaram ser descobertos ou produzidos para acompanhar o novo ritmo. Com isso, novas fontes de matéria-prima foram encontradas para abastecer os novos complexos industriais. Alguns chamam essa crise de Primeira Grande Depressão, e a enorme oferta de produtos provocou a queda dos preços, o que levou a população ao desemprego e agravou o subconsumo. Essa crise só poderia ser revertida com uma mudança na política econômica ou mediante uma válvula de escape externa. Quase todo o continente africano e asiático foram repartidos em potências industriais europeias, em um processo que ficou conhecido como neocolonialismo ou imperialismo. A África e a Ásia se tornaram fontes de carvão, minério de ferro e mercado consumidor, que era tudo que a Europa precisava. Vários exploradores europeus viajaram para esses continentes para conhecer melhor esses recursos naturais. O neocolonialismo foi um período após a colonização, no século XIX e XX, em que as potências europeias capitalistas emergentes, sendo o Reino Unido, Arábia e Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França e Itália, buscaram controlar nações em desenvolvimento, sendo a Ásia, a África e a Oceania de forma indireta, explorando recursos e impondo influência política. Isso levou à exploração econômica e à desigualdade, eventualmente resultando em movimentos de independência. A relação entre colonizador e colonizado é marcada por desigualdade de poder, com o colonizador sendo a potência dominante que estabelece controle político, econômico e cultural sobre o colonizado. Isso frequentemente resulta na exploração dos recursos do colonizado, opressão cultural e social e desequilíbrios econômicos. A resistência e luta pela independência são comuns por parte dos colonizados, buscando libertação e autodeterminação. Essa relação complexa é um tema importante na história dos colonizadores e descolonizadores de todo o mundo. Dentre os relatos de resistências ou conflitos ocorridos em áreas coloniais, destacamos a Guerra dos Cipayos, gerada pela revolta de indianos contra a exploração inglesa, formando uma milícia. Os cipayos promoveram revoltas contra os dominadores britânicos. A Guerra do Ópio ocorreu ainda nos primórdios da presença inglesa na Índia, quando os chineses se revoltaram contra a imposição britânica do comércio do ópio, produto considerado narcótico. A Guerra dos Boxers foi promovida por uma sociedade secreta chinesa que visava acabar com a exploração estrangeira no país. A reação das nações que mantinham algum negócio em território chinês foi violenta. Japoneses, ingleses, britânicos e russos, entre outros, submeteram totalmente os revoltosos, obrigando-os a permitir a manutenção dos interesses internacionais em seu território. Houveram diversas justificativas construídas pelos colonizadores para legitimar suas ações sobre as áreas coloniais. Além do fator econômico que já foi mencionado, utilizava-se também a argumentação racial, que foi uma ideia fundamentada num conceito darwiniano. Esse raciocínio foi amplamente utilizado na época e defendia que os homens brancos eram superiores em relação aos demais, fossem eles pretos ou amarelos. Nesse mesmo contexto, surgiu também a ideia de que o processo colonizador consistia no fardo do homem branco, sendo seu dever levar a sua superioridade aos atrasados africanos e asiáticos. A partir dessa ideia, o esforço colonizador era considerado um ato de humanidade dos povos superiores. Houve também a argumentação militar, que, segundo a qual, o domínio de outros povos e nações traria benefícios na forma de recursos, contingente militar e bases de apoio geoestratégicos em guerras. A argumentação
religiosa também foi amplamente utilizada. Nela, justificava-se a necessidade da presença europeia entre os asiáticos e principalmente entre os africanos. Havia uma forte relação entre as ideias cristãs e o projeto civilizador europeu. Evangelizar era também civilizar, ou seja, exportar a cultura europeia. O notável aumento produtivo resultante da Segunda Revolução Industrial levou a uma crise chamada Primeira Grande Depressão. A primeira tentativa de superação dessa crise se deu pela introdução do capitalismo monopolista, que se manifestou sob várias formas. Dentre elas destacamos Trust. É a união de empresas ou grupos econômicos voltados à fabricação de uma mesma linha de produtos ou de empresas que dominam as etapas de produção de uma linha, desde a extração de matéria-prima até a venda. Holding, que é usada para definir o domínio de um grupo econômico sobre vários outros, geralmente por ter participação nas principais decisões de grupo de empresas. E cartel, que é caracterizada por empresas independentes que se unem para dominar um setor produtivo e assim determinar a oferta e o preço final, eliminando a concorrência entre os participantes.